Eu queria que você abrisse comigo a palavra no livro de Jonas. Algumas curiosidades, né, sobre Jonas, que o nome dele significa pomba. Nós sabemos que pomba é um dos símbolos, né, do Espírito Santo. Foi numa forma corpórea de pomba que o Espírito de Deus veio sobre Jesus logo após o batismo ali no Jordão com João Batista. Então, às vezes, você tem, já desde o ventre, já tem um chamado de Deus, já tem algo, né, para Deus realizar na sua vida, e nós queremos realizar da nossa forma e não da vontade de Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma onda forte, uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dorminhoco? Olha que tremenda essa pergunta. Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde vens? Qual é a sua terra? De que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois não sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, pois ele lo tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, Jonas capítulo 1, versículo 12: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Aleluia. Aqui é uma história, é um clássico que a maioria conhece até, né, independente da sua frequência com a palavra de Deus, mas desde quando novinho a gente já ouviu falar sobre Jonas, já ouvimos falar sobre a baleia, não é verdade? E a Bíblia não cita que foi uma baleia. Mas enfim, era um grande peixe, e aqui é interessante que a história começa relatando que Deus chama o profeta Jonas e diz: Olha, vai para Nínive e clama contra ela, porque ela perdeu a noção do pecado. A iniquidade tomou conta dessa nação. Eles não têm mais temor de mim, eles não me adoram mais, eles não me buscam mais. E é interessante, porque se nós formos olhar, o reino do norte, todo o norte, ele foi corrompido. Todos os reis se corromperam com o passar do tempo. Enquanto o reino do sul, que foi divisão de Israel, né, se detinha no temor e no andar de Deus. Mas aqui Nínive, ela se corrompeu totalmente.
E por isso o Senhor chama o profeta e diz, vai até Nínive e declara sobre eles a minha ira, declara sobre eles que eu vou destruir essa cidade. E Deus então chama, e simplesmente Jonas, o profeta, ele não ouve a voz de Deus, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele fugiu da presença de Deus. Ele tentou fugir da presença de Deus. Ele chega aqui no porto e ele vê o primeiro barco saindo para Tarsis, ele diz, é esse que eu vou, tira o dinheiro, compra a sua passagem, entra naquele barco, e aquele navio, ao invés de ir para onde Deus tinha mandado e ordenado que fosse para Nínive, ele vai para Tarsis, totalmente diferente, e ele mesmo dizia que estava fugindo da presença de Deus. Mas é interessante que pobre é o homem mortal, que pensa que pode fugir da presença de Deus. Desde o princípio, onde Deus explica, onde Deus dá uma ordenança, onde Deus dá instrução para Adão, e Adão não guarda a instrução de Deus, e quando ali ele cai, o pecado entra em Adão através de Eva, através daquela fruta proibida que Deus não permitiu que eles comessem. Deus deu uma imensidão de variedades naquele jardim chamado Éden, para que o homem desfrutasse de tudo aquilo que Deus tinha plantado. O homem não tinha nenhum trabalho. Deus colocou o homem e já tinha plantado todas as espécies, tudo que o homem precisava para a subsistência. Mas agora o homem peca, o homem cai, e o homem tenta se esconder. Lá em Gênesis, o Senhor, quando todas as vezes que descia, tomava, eu costumo dizer, o chá das 5 com Adão, e agora o Senhor não via Adão mais, mas não porque Deus não enxergava, Deus não sabia, mas é porque Adão já tinha saído do prumo, já tinha saído do nível que Deus tinha deixado Adão. Do nível de santidade, do nível de coerência, do nível de comunhão com Deus, Criador dos céus e da terra. E Adão agora se esconde, nós sabemos que ele faz para si tece ali com folha, a vestimenta para se esconder a nudez, esconder o pecado que agora estava ali, mas com a nossa própria mão nós não fazemos nada e não podemos encobrir os nossos pecados. E é por isso que Deus, quando ele vê que tudo isso acontece, e pergunta para Adão, Adão, por que você sabe que você estava nu? Ele diz, olha, porque a Eva comeu do fruto e me deu desse fruto, do conhecimento, do bem e do mal. Aí meus olhos se abriram. E Deus automaticamente matou um animal inocente. E com esse animal inocente, então houve o primeiro derramamento de sangue na terra. Agora Deus pega esse animal, tira a pele dele e tece roupas para Adão e para Eva. E Adão ali, esperando que tinha fugido de Deus, eu adiantei um pouco a passagem, mas onde Deus pergunta para Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? E Adão responde, eu tive medo e me escondi. Eu falo assim que quando nós perdemos muitas vezes a fé, perdemos algo parecido, não é fácil, não é fácil. Mas quando o homem conhece e perde o temor a Deus, é muito pior. Quando o Senhor aparece para Adão ali e faz todo o sacrifício que era necessário, ele matar um animal inocente, já tipificando Jesus naquela cruz, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, aí mostra claramente que nós, com as nossas mãos, com as nossas obras, com o nosso conhecimento, com o nosso jeitinho, nós não vamos conseguir encobrir o nosso pecado se não for através da cruz, através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Não há como nós fugirmos de Deus. Não há como nós escaparmos dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus é atribuído a Ele 3 personalidades ou 3 atributos que só cabem a Ele, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então todo o poder vem dele e pertence a Ele, todo o conhecimento, a onipresença dele está aqui agora em Lagoa Santa, como ele está agora no Japão, está agora na China, está onde estiverem clamando ao nome dele, porque está garantido pela palavra dele. Já foi decretado, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele se faz presente. Então ele é onipresente e ele também é onisciente. Antes mesmo de eu abrir a boca, você expressar qualquer pensamento, formular qualquer pensamento, Deus já conhece o que você está pensando neste momento. Então eu te alerto, não faça crítica sem você conhecer o Deus que nós estamos falando. Não faça crítica daquilo que você não conhece. Não faça crítica de religião de ninguém. Não faça crítica
daquilo que nós acreditamos. Deus é conhecedor do seu coração, meu querido e minha querida. E nesse instante, a gente vê que, da mesma forma, o homem não pode enganar a Deus, o homem pode enganar a si próprio, mas não pode enganar a Deus. E Deus sabe onde nós erramos. Deus sabe onde nós pecamos. E eu creio que tudo isso está acontecendo para chamar a nossa atenção para Ele novamente. Há poucos dias atrás eu preguei sobre o cerco em Samaria. E Deus permitiu ali o rei da Síria cercar Samaria. A gente vê isso claramente, que por muitas vezes Deus permite determinadas provas, determinadas tribulações que passamos para nos aperfeiçoar, para nos ensinar alguma coisa. E uma coisa interessante que eu vejo aqui, que Deus, quando chama Jonas e diz para ele, vai para Nínive. Ele falava para ir para Nínive porque eu sabia que Deus tinha um grande amor para com essa cidade. Deus não queria destruí-la, porque se quisesse destruí-la, ele teria feito como Sodoma e Gomorra. Não, ele queria mandar alguém, um profeta, para que chegasse ali e apregoasse a palavra do arrependimento. É onde eu falo que para mim o maior avivamento da terra não está baseado em Atos 1:8, onde o dia de Pentecostes foi marcado, mas foi quando João Batista pregava no deserto o arrependimento. Ele dizia, até quando tereis esse coração duro? E aí ele afirmava com mais categoricamente, ainda mais uma expressão muito pesada, dizendo, raça de vivos, até quando fugirei da ira vindoura? João Batista pregava de uma forma sobrenatural. Então Deus, ele não quer destruir a humanidade, Deus não quer matar ninguém, mas o povo tem se matado, o povo tem corrido atrás dos seus próprios meios e esquecido da vontade de Deus, esquecido da plenitude de Deus. Deus está querendo um conserto comigo, Deus está querendo um conserto com a sua casa, Deus está querendo um conserto com a igreja dele, Deus está querendo um conserto com essa nação. Desde o princípio, já foi profetizado anos antes do Bolsonaro assumir que Deus levantaria um como Ciro, que foi um tipo Cristo na época de Babilônia, de Daniel. A gente sabe que tudo Deus tem um propósito nessa vida, mas parece que nós simplesmente damos atenção mais para as coisas que alimentam a nossa carne, nós damos atenção mais para as coisas que nós queremos. Nós estamos tendo tanto tempo dentro de casa, e será que você está tendo tempo para Deus? Nós estamos tendo tantos momentos ociosos, e será que você está tendo tempo para Deus? O compromisso seu com Deus está em dia? Como é que você está com Deus? Porque não adianta nós falarmos de boca para fora, a Bíblia diz que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe. Jesus lhe diverte dizendo assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e se não fazeis o que eu vos mando? Irmãos, não é tempo de brincar mais. O maligno o maligno está neste mundo. E o pecado jaz à porta. Então o pecado está na nossa porta, o pecado está na sua porta. Então vamos tomar uma posição com Deus literalmente. Não adianta você fugir dos planos de Deus. Talvez você que está escutando hoje foi batizado há 15, 20 anos atrás. Quem sabe você já passou pelas experiências tremendas com Deus. E hoje você está totalmente fora do caminho do Senhor. Hoje você já não está no barco mais com Jesus. Você escolheu um outro barco para estar. E muitas vezes, irmãos, quando nós estamos fora da direção de Deus, nós atrapalhamos outras pessoas também. Foi o caso de Jonas. Ele entra em um barco, compra sua passagem e desce e vai dormir. Eu não sei como que está a sua alma. Eu estou aqui na minha casa com todo o conforto, mas eu não estou de férias. Toda noite eu sonho, tenho sonhos proféticos, sonhos de batalhas espirituais. O tempo todo eu fico buscando de Deus, eu fico orando. Não é que eu fico o dia inteiro dentro do quarto, mas o tempo todo posso estar cortando uma grama, estou falando com Deus, eu posso estar ajudando na cozinha, falando com Deus. Eu não sei como que alguém que tem um chamado de Deus, alguém que um dia experimentou a graça de Deus, pode simplesmente descer para um porão de barco e dormir ali tranquilamente. Não sei como que acontece isso. Deus quer despertar você, Deus quer despertar sua família, Deus quer despertar essa nação para um novo tempo. Não adianta. Só Deus
é criador dos céus e da terra. O resto é criatura. O resto está abaixo dos pés dele. Irmãos, nós tivemos uma temporada nos Estados Unidos. E quando Deus nos falou claramente conosco, larga tudo em Belo Horizonte, larga tudo, larga a família, larga o imóvel, larga tudo, deixa o ministério na mão de outro, como o próprio Davi sai de apacentar as ovelhas para levar o alimento para seus irmãos, saber notícia, para levar para Jessé. Ele deixou um pastor ali, aconteceu isso conosco na sede. E nós ouvimos a voz de Deus, depois de algumas experiências, depois de algumas provas que nós fizemos com Deus, se era isso mesmo, se era algo do nosso coração. Porque muitos perguntam assim, por que Deus mandou você para a África? Por que Deus mandou você para o Sudão? Alguma coisa assim? Então, meu irmão, isso não convém a nós, sabemos que Deus não quis. Mas Deus falou comigo, vai para lá. E nós ficamos 2 anos na Flórida. Eu morava a 10 quilômetros, aproximadamente 15 quilômetros de uma praia. A praia de Deerfield Beach. E sabe quantas vezes eu fui à praia, que eu fui à praia? Se eu fui 3 vezes em 2 anos, foi muito. Para aproveitar o mar, para tomar um banho de mar. 2, 3 vezes, sabe por quê? Porque eu não tinha, na minha consciência, que eu estava de férias. Então é interessante isso, porque fazer as coisas certas na frente de quem é chefe, fazer as coisas certas na frente de que se tem o pastor, tem o bispo, o apóstolo te observando, é uma coisa. Mas como que é você longe das autoridades? Como que é você longe de quem possa te repreender ou te chamar a atenção? Muitos falaram assim, né? Eu sei que falaram, infelizmente, mas eu já perdoei, não tenho nada no coração, dizendo, olha, o pastor Robson foi para fazer turismo nos Estados Unidos. Não, não fui fazer turismo. Não fui. Ali Deus restaurou casamentos, Deus restaurou famílias, Deus restaurou ministério, Deus salvou, Deus batizou e Deus fez grandes coisas naquele tempo ali. Eu passei. Eu me diverti. Né? Mas eu não tinha para mim que eu estava de férias, que eu estava no spa ou no resort. Não. Eu sabia que estava lá a serviço do rei. Isso nós precisamos entender na nossa vida. E Jonas simplesmente, ao invés de ele estar em Nínive, que era um lugar de obediência, Jonas parte para Tarsis, lugar de conveniência. E eu pergunto, onde você está agora? No lugar de obediência ou no lugar de conveniência? Onde você está agora? Onde Deus quer que você esteja. Onde você está agora? Naquilo que massageia o seu ego? Naquilo que te traz um bem-estar falso, porque amanhã você pode ter uma depressão? Mas quando você está debaixo da potente mão de Deus, não sendo a vontade dele, não tem macumbaria, não tem depressão, não tem nada que possa te alcançar. Nada. Nada. Irmão, irmã, você que está me ouvindo, o que Deus tem para nós é muito maior. E é interessante porque quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós, eu não sei se eu posso dizer isso, desviamos do caminho do Senhor. Porque para mim desviado é só o inimigo que não tem mais chance para ele voltar. Mas talvez você hoje se encontra fora do caminho, ou à margem do caminho, ou à beira do caminho. Hoje é um tempo bom para você voltar. Hoje é o dia que Deus está chamando a sua atenção para que você volte. Não é por acaso que está acontecendo isso sobre esse país. E é interessante que, quando eles perguntam para Jonas, o mestre do barco desce e vê Jonas dormindo. Eu imagino que ele estava roncando, não está nem aí para as consequências das coisas. Totalmente irresponsável, a verdade é esta. E ele diz assim, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Porque nos versículos anteriores, eles clamavam aos seus deuses, com letra minúscula, mas aqui, o próprio marinheiro, o próprio mestre do barco, diz assim, olha, levanta e clama ao teu Deus, está com letra maiúscula aqui. Talvez assim, ele se lembre de nós para que nós não pereçamos. Talvez o seu Deus possa lembrar, porque os nossos não responderam. Os nossos deuses não responderam, cada um chamou o seu Deus e ninguém respondeu. Quem sabe que o seu Deus responde para que nós não venhamos morrer em alto mar. Aí logo em seguida eles perguntam, quem que é você? De onde você vem?
Não é verdade? E quando o homem sai da presença de Deus, a primeira coisa que ele perde é identidade. Ele não sabe quem ele é mais. Não é verdade? Ele perde a identidade. E Deus não quer que você perca a sua identidade. Sabe por quê? Porque você não é um bastardo, você não é um servo, você é filho de Deus. Amém. Você é filho. Foi por isso que ele pagou um alto preço naquela cruz. Foi por isso que Deus nos amou como nós éramos, cheio de pecado, cheio de mazela. Eu não estou aqui para apontar o seu defeito, o seu pecado, muito pelo contrário. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho a consciência disso e agradeço a Ele pela graça que me foi alcançada. E Deus, Ele te ama. Mas você não pode perder a identidade porque você esteja fora da presença dEle. O primeiro ponto de Jonas foi perder o temor a Deus. Foi o que eu falei no início. Foi perder o temor a Deus. Na palavra de Deus, conta uma passagem de Juízes, onde o menino ele foi consagrado a Deus. A sua mãe consagra aquela criança a Deus e fala assim, não, nem navalha entrará na sua cabeça, não passará, não cortará seu cabelo. E se nós formos olhar a história de Sansão, ele foi consagrado desde o ventre, ele foi consagrado ainda pequeno, ele cresceu no templo, ele foi usado por Deus, foi juiz e sacerdote sobre Israel. E Sansão, ele tinha sobre a cabeça dele 7 tranças. Eu imagino que o cabelo era tão grande, tão forte, que trançaram essas 7 tranças. Eu costumo dizer assim, que a primeira trança, a trança mais importante, ele era o temor de Deus, e foi a primeira trança que ele perdeu naquela época. Sendo de sacerdote e juiz, passou a ser palhaço. Deus não quer que você perca a sua identidade. Deus não quer que você perca a sua intimidade, a sua natureza de estar com Ele assentado na mesa um dia. Deus não quer que você perca isso. Todas as coisas que o mundo nos oferece são aquilo que nós encurtimos em nossa mente, no nosso coração, no nosso alma, o que for. Muitas vezes não é de Deus, Deus não quer isso para você, Deus quer tirar você de onde você está, do marasmo que você está, da vida pecaminosa que você está, e Deus quer mudar a sua vida. Deus quer tratar, a Bíblia diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. É interessante que eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas. Aí perguntaram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. E pergunta para ele, qual ocupação é a sua, de onde vens, qual é a sua terra, e de que povo és tu? E ele disse, eu sou hebreu, temo ao Deus dos céus. Ele é hebreu, teme ao Deus dos céus, conhece o Deus. Aí eu pergunto, por que ele fez isso? Aí ele declara, olha, eu fugi da presença de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode fugir. O primeiro ponto grave na vida de Jonas foi perder o temor a Deus. É como Jesus disse, que muitos acreditam dirão, Senhor, demônio de teu nome, curei em teu nome, profetizei em teu nome, e ele vos dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, perder o temor a Deus foi o primeiro ponto de Jonas. O segundo ponto de Jonas foi perder a sua identidade. Mas interessante que depois que ele é acordado, ele recobra e declara qual é a sua identidade. Ele é hebreu, serve ao Deus Todo-Poderoso e teme ao Deus Todo-Poderoso. Talvez por algum descuido na sua vida, por algum desvio, você hoje fala assim, não tem como eu voltar mais. Tem como sim, tem como. Porque quem cria o caminho de volta é Deus. Quem faz o caminho de volta na sua vida, quando você quer, quem abre o caminho é Ele. E em nome de Jesus, nós temos a palavra para você nessa noite. E logo que eles lançaram sorte e perguntaram o que poderia fazer, ele falou assim, olha, me joga no mar, é o único jeito. E realmente fizeram isso com pesar no coração, temiam que aquele homem nunca mais fosse visto, nunca mais fosse encontrado vivo. Mas lançaram ele no mar. E logo que lançaram ele no mar, o mar se acalmou, não é verdade? E logo em seguida, a Bíblia diz que no versículo 15 de Jonas capítulo 1, cessou o mar da sua fúria e temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então, meu irmão, olha que tremendo isso aqui para mim e para você. O barco estava ali, começou agora as ondas a açoitarem de maneira para jogar aquele navio, afundar aquele navio. Mas quando Deus, ainda na maldição, Deus transforma em bênção.
Olha que a misericórdia de Deus como é grande. Esse povo aqui, que era um povo que não acreditava no Deus de Jonas, a Bíblia diz que eles temeram tanto ao Senhor que passaram a temer, passaram a adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Deus. Quer dizer, até na desobediência, olha só o plano de Deus na vida de Jonas. Até na desobediência, Jonas ganha alma para Jesus, para o Senhor Deus. Olha que tremendo isso. Não é verdade? Então eu sei que você pode estar fora do presente do Senhor, você pode estar fora do caminho do Senhor, mas eu tenho certeza que você tem falado desse amor para alguém, e alguém já converteu através de você, alguém está no caminho do Senhor, alguém está adorando ao Senhor por causa da sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Talvez eu esteja pregando para uma pessoa, eu sei que tem muitas ouvindo, participando neste momento deste culto. Não é só ouvindo, mas estão participando, estão dando glória a Deus neste momento. Mas talvez por causa de uma vida, por causa de uma pessoa, Deus faça com que o barco comece a ser agitado pelas ondas, para que haja salvação. E aqui então Jonas é lançado no mar, e a Bíblia diz que um grande peixe, né? No original foi algo parecido com um animal marinho muito grande. Talvez foi na época dos animais pré-históricos, mas isso não vem ao caso. Mas a Bíblia diz que um grande peixe, na nossa linguagem, ele engole Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, Jonas esteve no ventre da baleia. E é interessante essa história, que muitos podem falar que isso é uma ficção, isso é algo como uma mitologia grega, e não é? Porque o próprio Jesus no Evangelho, ele cita sobre Jonas no ventre da baleia, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias, ou melhor, no ventre do grande peixe, da mesma forma que aconteceu com Jonas, a Bíblia diz que Jesus falou que isso aconteceria com ele. O Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites ali. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós sabemos que capítulo 2, versículo 1, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Quer dizer, Jonas, de dentro da barriga do peixe, ele ora a Deus, ele lembra de Deus. Então muitas vezes é na hora do aperto, é na hora que nós não vemos saída, é que nós buscamos a Deus. Deus não quer isso de nós. Deus quer que você o busque todos os dias do ano, todos os dias da semana, todas as horas do dia, todos os minutos. É tremendo isso. Ele se lembrou de Deus e ora a Deus agora dentro das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. E no versículo 4, e eu disse: lançado estou diante de ti e dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha, diante de toda circunstância, Jonas profetizava que ele ainda ia ver o templo do Senhor. Ele profetizava que ele queria voltar para a casa do Senhor. É isso que ele estava profetizando. Eu que ainda quero ver o templo, eu quero ver a casa do Senhor. É um tempo da igreja voltar para a igreja. É um tempo da igreja ser noiva, não só um templo, não só um edifício. É tempo da igreja ser a noiva do Cordeiro. Para que em breve possamos participar das ceias, das bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou partir para o encerramento, devido ao horário. Nós temos a celebração da ceia nesse momento ainda, nessa hora ainda. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo 10 de capítulo 2. E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. É interessante, porque muitos dizem que Deus levou Jonas lá para Nínive, onde ele queria. Não. Deus simplesmente mandou que o peixe cuspisse Jonas na terra. Para que isso? Olha a revelação do Espírito de Deus. Deus deixou ele no campo para que ele tomasse posição de seguir a vontade de Deus ou não. E a Bíblia diz que Jonas, no versículo 10, capítulo 2, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Capítulo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha que tremendo que eu tenho para você nessa noite. A primeira vez Jonas não obedeceu, a segunda vez Jonas obedeceu a Deus. Eu quero trazer à memória Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Lembra-te de onde caíste, volta-te, arrepende-te, senão tirarei de ti o meu candeeiro. Lembra-te de onde caíste.
Aleluia. Foi onde Sansão caiu com a prostituta que Deus honrou Sansão. Foi onde Pedro negou a Jesus que Deus honrou a Pedro novamente. Foi na mesma praia, no mesmo lugar. Foi onde você caiu, é que Deus quer te levantar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. Mas isso, basta você tomar um passo de fé. Deus não levou Jonas pelo peixe e cuspiu Jonas lá em Nínive. E todo mundo assustou. O que é isso aqui? Não. Deus fez com que o peixe cuspisse Jonas em terra. E 3 dias depois de caminhada, ele chegou a Nínive. E quando ele chega a Nínive, ele prega ali para o rei, anunciando, e em poucas palavras, em pouco tempo, ele pregou para o rei de Nínive. O rei de Nínive, arrependido dos pecados, de tudo quanto tinha feito de errado a Deus, a Bíblia diz que ele coloca toda a cidade. Vamos aqui ler mais um pouco. No versículo 3, e levantou-se. Deus não quer usar ninguém caído, Deus não quer usar ninguém prostrado, não. Ezequiel capítulo 3, põe de pé, homem, porque eu falarei contigo. Josué capítulo 5, quando Josué se prostra com o rosto em terra, Deus fala assim, por que estás prostrado, Josué, sobre o teu rosto? Levanta-te, porque eu farei coisas maravilhosas no dia de amanhã. Deus não quer ninguém prostrado. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. 3 dias Jonas teve que caminhar. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ele andou pela cidade, começou a profetizar, começou a falar e começou a divertir o povo. A Bíblia diz, irmãos, o rei coloca toda a cidade de jejum. O rei falou assim, olha, ninguém vai comer nesse dia. Nem criança, nem animal, ninguém vai comer nesse dia. E vestiu-se de pano de saco e colocou todo mundo em sinal de humildade, de humilhação diante do Deus a qual Jonas apregoava naquele momento. Muitos pregadores falam que foi a pregação mais simples de Jonas, mas não foi, foram 40 dias pregando naquele lugar. Muitos pregadores falam, eu mesmo preguei isso, que foi a pregação mais simples, mais simples que Jonas pôde ter usado aqui. Mas foram 40 dias pregando naquele lugar. Foram dias que Deus deu para que aquela população consertasse, aquele rei e toda a cidade consertasse. E ele não queria, talvez, porque Nínive era assessorada pela Síria e era com problema com Israel, então talvez ele fosse assim, eu quero que esse povo se exploda, eu quero que esse povo morra. Não é verdade? Não. Nós devemos desejar a morte de ninguém. Não existe morte para amigo ou para inimigo, não existe isso. Não é verdade? E quando todos se convertem, Deus tira a sua ira sobre Nínive, e Deus abençoa Nínive. Ele sai, simplesmente ele sai e senta debaixo de uma árvore. E ali, a um passo de distância, Deus permitiu algo tremendo, algo sobrenatural. Em um dia, uma boreira crescer de maneira que criasse sombra para Jonas ali. Mas no mesmo dia, no dia seguinte, Deus permitiu um verme, e esse verme comeu, esse lagarto comeu toda a boreira, e Jonas amaldiçoou aquilo ali, porque ele não, simplesmente por causa da boreira. Então, primeiro ponto, Jonas perdeu o temor a Deus, segundo ponto, Jonas perdeu a identidade, e o terceiro ponto, Jonas tinha perdido o amor. E Deus adverte Jonas, para encerrar. Deus adverte Jonas perguntando assim, olha, você está preocupado, você está nervoso por causa de uma boreira, que você não plantou, que você não fez nada. E você agora se preocupa com ela. Ou você foi incapaz de preocupar com as almas que eu te confiei. Irmãos, encerrando a mensagem. Esteja onde que Deus quer que você está. Ou melhor, esteja onde quer que Deus quer que você esteja. Esteja no centro da vontade de Deus. Não fuja da presença de Deus. Não é tempo mais. Tudo isso está acontecendo na nossa nação, ao redor do mundo, ao redor do globo terrestre. É porque Deus está querendo um conserto com a humanidade. A humanidade se desviou do caminho do Senhor, a humanidade saiu da presença do Senhor. Todas as religiões foram criadas desde os primórdios. Mas o Senhor enviou Jesus para que nós tivéssemos uma vida eterna com Deus. E para encerrar, às vezes as tempestades, às vezes as dificuldades que nós passamos, como esse mestre, como esse marinheiro passou com o seu barco, Deus permite para nos ensinar alguma coisa.
Sabemos que essa pandemia, ela veio para nos ensinar alguma coisa. Sabemos que Deus, como Isaías capítulo 10, versículo 5, a Síria foi como um corretivo sobre Israel. Isaías capítulo 10, versículo 5, depois você leia, já estou encerrando aqui, mas foi como Deus tivesse liberado alguém para corrigir Israel. Talvez os inimigos, talvez as lutas, talvez as adversidades, talvez a enfermidade, talvez algo que nós estejamos passando um momento como essa pandemia, seja para nos aprimorar. Algo que Deus quer nos corrigir, algo que Deus nos quer chamar a atenção para que nós verdadeiramente possamos, como Josué, santificar o povo, porque Deus quer fazer maravilha no nosso meio. Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine a sua vida. Que o Senhor supra as suas necessidades. Em nome de Jesus.